Olá, meus amores, muito bom dia! Tudo bem com vocês? Nessa atividade de hoje de matemática, nós faremos as páginas 167, 168, 169 e 170, tá legal? Então, nós vamos falar aí de medidas de massa e vamos falar de medidas de temperatura. Quando nós falamos de medida de massa, né, nós lembramos que a unidade principal para medir é o grama, né? Mas nós também utilizamos o quilograma. Então, existem coisas que nós compramos, né? Através do quilo, através do grama, existem coisas que precisam ser pesadas. Você já parou para pensar quantas coisas no seu dia a dia que você precisa pesar? O nosso corpo, por exemplo, nós pesamos a carne que comemos, o queijo, o presunto, né? Os legumes, não é verdade? Então, nós precisamos pesar, tá? Então, olhem aqui. Nós temos um menino, né, na balança, e aí diz, o que significa o número que aparece no visor da balança? E o que significa? O número que vai aparecer no visor da balança quando nós nos pesamos significa que é a nossa massa, é a massa do nosso corpo, ok? Então, nós sabemos que para completar, né, 1 quilo, nós precisamos de 1000 gramas, né? Para nós termos 1 quilograma, nós precisamos de 1000 gramas. E para nós termos 1 tonelada, nós precisamos de 1000 quilos. E assim por diante. Então, vamos lá. No número 9, existe uma questão. Nós estamos retomando esse assunto, tá, pessoal? É um assunto que vocês já estudaram lá no 3º, no 4º e agora no 5º ano. Já estudaram e o livro vem retomando essa atividade. Então, no número 9, está pedindo para você completar corretamente. 2 quilogramas equivalem a quantos gramas? Bem, se em 1 quilo eu tenho 1000 gramas, em 2 quilogramas eu vou ter quantos gramas? 1 tonelada equivalem a quantos quilos? 3/4 de quilograma equivalem a quantos gramas? Muito simples. Você vai pegar 1000, né? 1000, vai dividir por 4 e depois multiplica por 3. Você vai chegar ao cálculo de quantas gramas tem. 3.500 gramas equivalem a quantos quilos? Meio quilograma equivalem a quantos gramas? 250 gramas equivalem a quantos de gramas? A meio grama, a 1/4 de grama, você vai colocar aí, ok? No número 10. No açougue, boi no prato é o nome do açougue. O painel mostra os preços das carnes, né? Então, observe com atenção e resolva as questões a seguir. Então, olhem só. O acém está R$ 17,00 o quilo, a picanha R$ 29,90 o quilo, coxão mole R$ 17,90 o quilo, a alcatra R$ 23,70 o quilo, a fraldinha R$ 18,90 o quilo e o patinho R$ 19,90 o quilo. Pedro comprou para o churrasco 2 quilos de fraldinha, 1,5 kg de picanha. Quantos quilogramas de carne ele comprou ao todo e quanto ele vai pagar? Então, primeiro vocês vão fazer aí, vocês irão fazer o cálculo de quanto ele comprou ao todo de carne e o valor que ele vai pagar, ok? Página 168. Uma senhora comprou 2,5 kg de coxão mole e 1.500 gramas de acém. Quanto ela gastou? Você precisa calcular quanto ela gastou ao todo. O dono da hamburgueria do shopping vende hambúrguer de 120 gramas e de 200 gramas. Ele comprou 3,5 kg de picanha para fazer hambúrgueres de 200 gramas. Quantos hambúrgueres ele pode fazer? Aí você vai fazer o cálculo corretamente, tá bom? E se os hambúrgueres fossem de 120 gramas? Também, pessoal, vocês irão fazer os cálculos para poder chegar à resposta aí, tá? Então, nós falamos de medidas de massa, agora nós vamos ver uma outra atividade que é medida de temperatura, né? Quando nós vamos medir a temperatura, nós temos um aparelho utilizado que é o termômetro. Ultimamente, nessa época de Covid aí, nós temos utilizado o termômetro em diversos lugares, para entrar em diversos lugares,
para a medição da temperatura, não é? Só que nós também podemos medir a temperatura do ar, né? Que nós temos os termômetros na nossa cidade e por aí vai. Então vamos lá. Página 169 diz assim: hoje, na cidade onde você mora, como está o clima? Tá chuvoso, tá nublado, tá ensolarado, como está? Qual a temperatura neste momento? No celular existe uma partezinha em que você consegue ver a temperatura, ou você ainda pode colocar aí previsão do tempo na sua cidade ou no seu bairro, e aí você vai conseguir achar a temperatura, tá bom? Você sabe dizer a temperatura que fará no final de semana? Mesma coisa, você vai na previsão do tempo aí, vai ter nos próximos 10 dias, dá um Google aí, coloca previsão do tempo Duque de Caxias, e aí vocês vão ver a temperatura nos próximos dias. Como é possível saber, né? Através de consultas meteorológicas, nós conseguimos saber. Então, vamos lá. Observe os termômetros abaixo e coloque quais temperaturas estão marcando, tá bom? Então, cada termômetro aí está marcando uma temperatura. Você vai visualizar e vai colocar. No número 12 diz: um site mostra a previsão de tempo para o final de semana da seguinte maneira. Então, tá mostrando aí, né, a temperatura, né? Vocês irão responder as questões da página 170. Qual a temperatura máxima prevista para sábado e mínima? Então, o termômetro mostra aí a temperatura máxima e mínima. Qual a diferença entre temperatura máxima e mínima nesse dia? Então, no dia que você colocou aí no sábado, qual é a diferença, tá bom? Qual a maior temperatura registrada nessa previsão? E qual é a menor temperatura registrada, tá bom? Depois do número 13, vocês farão uma pesquisa registrando a previsão do tempo nos próximos dias. Então, vocês vão colocar a máxima e a mínima de cada dia, tá bom? E depois também colocarão a temperatura real, tá bom? Ao final do dia, vocês vão pesquisar as conclusões de vocês. Espero que vocês tenham entendido. A atividade está bem fácil de fazer, muito tranquilinha de fazer. Então, hoje nós vamos ficar por aqui, tá bem, pessoal? Um beijo, fiquem todos com Deus. Até a próxima aula.